Hoje a gente vai fazer as partes que faltam para completar o nosso coelhinho da Páscoa. Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vinda ao meu canal. Esse vídeo é a segunda aula do Milo e hoje a gente vai aprender a fazer rabinho, perninhas, bracinhos e as orelhinhas dele. Na primeira aula a gente já aprendeu a fazer a cabeça e o corpo, então se você perdeu eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, para as orelhas, eu vou começar com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, na minha primeira carreira, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, desenrolo o fio. 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa os 2 fios para fechar o anel mágico. E agora, na segunda carreira, 6 aumentos. Então, vamos lá. No primeiro aqui, ó, ponto de base, a gente vai colocar 2 pontos baixos no mesmo lugar. E segue fazendo isso por toda a carreira. Então, 2, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. O anel mágico abriu um pouquinho, então eu vou puxar mais aqui o fio para fechar. E agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, olha lá. 1 e 1 aumento. Um ponto baixo e um aumento. Sempre tomando cuidado para não deixar de pegar nenhum fio, tá? Então, como a gente tá trabalhando com fio duplo, sempre prestar muita atenção se você tá trabalhando com os 2 fios. Mais um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E pela última vez, um ponto baixo e um aumento. Finalizando a terceira carreira com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 2 pontos baixos e um aumento. 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 2 pontos baixos e escapou. E um aumento. E pela última vez, 2 pontos baixos e um... peguei um fio só. E um aumento. Finalizando a quarta carreira com 24 pontos baixos.
E agora a gente vai fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, das carreiras 5 a 10, 24 pontos baixos por toda a volta. Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 carreiras e volto para continuar com vocês. 1, 2, 3, 21, 22, 23 e 24. Então, terminei a minha carreira 10, a nossa orelhinha tá assim, a gente subiu, né, as 6 carreiras iguais. E agora, na carreira 11, a gente vai começar a fechar a nossa orelhinha. Então, a gente vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e uma diminuição. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e uma diminuição. Então, a gente vai finalizar a carreira 11 com 22 pontos baixos. E agora, na carreira 12, ponto sobre ponto, 22 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dobrar aqui a minha orelhinha porque fica mais fácil. 9, 10, 11, 12. Se você for fazer isso, só toma cuidado para não pegar ponto do outro lado. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Agora, na carreira 13, 9 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma, vou puxar assim para ficar mais fácil. Diminuição. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição. A carreira 13, então, vai ficar com 20 pontos baixos e na carreira 14, ponto sobre ponto, 20 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora, na carreira 15, 8 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Terminamos a carreira 15 com 18 pontos baixos e agora a carreira 16 também ponto sobre ponto. Então, 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Opa, peguei um fio só. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora, na carreira 17, 7 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai finalizar essa carreira com 16 pontos baixos e agora na carreira 18, ponto sobre ponto, 16 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e
16. Na carreira 19, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição, finalizando a carreira com 14 pontos baixos. E agora, na carreira 20, ponto sobre ponto, 14 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, na carreira 21, 5 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição, finalizando a carreira com 12 pontos baixos. E agora, na carreira 22, que é a nossa última carreira, 12 pontos baixos, então ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, a gente vai deixar um fio para costura de mais ou menos uns 30 centímetros. Puxa o fio por dentro do ponto, para não escapar, não desmanchar o ponto. Eu gosto de puxar esse fio aqui, ó, de dentro para fora no próximo ponto, para fazer a costura. E a nossa orelha vai ficar assim, ó. E aqui o que a gente tem que fazer é dobrar ela ao meio, tá? Então, ela vai ser costurada assim, ó. A gente dobra ela. Então, ela vai ficar afundadinha aqui em cima. E depois, a gente vai dobrar essa base aqui, ó, pra costurar ela dobradinha na cabeça. Então, se possível, deixa essa linha pra costura aqui no canto, na lateral, tá? Pra gente dobrar e costurar ela assim. Então, serão 2 orelhas iguaizinhas. Pro pezinho, a gente vai fazer uma base de 4 carreiras, começando com 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui o meu anel mágico. E dentro dele, na primeira carreira, eu vou colocar
6 pontos baixos. Então, deixa a primeira argolinha mais folgadinha. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o seu anel mágico. E na segunda carreira, 6 aumentos. Então, no primeiro ponto de base, um aumento, dois aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos, finalizando a segunda carreira com 12 pontos baixos. Fechar o anel aqui. Na terceira carreira, vamos aumentar 6 pontos. Então, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Um ponto baixo e um aumento. 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 E para finalizar, um ponto baixo e um aumento. E essa terceira carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer também 18 pontos baixos, mas a gente vai fazer em blow, então pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, relembrando, o ponto tem a alcinha da frente e a alcinha de trás, que são as duas alcinhas que fazem esse Vzinho. Ao invés de a gente pegar as duas alcinhas, para fazer em blow, a gente vai pegar somente a alcinha de trás. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no meio do ponto, pegar somente a alcinha de trás e fazer os 18 pontos baixos, todos eles assim em blow, tá? Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A gente vai virar esse amigurumi pro outro lado. E se vocês olharem, agora vocês vão ver uma marcaçãozinha aqui, ó, das alcinhas da frente. Então, a gente tá separando a sola do pezinho dele com o resto do pezinho. Agora, na carreira 5, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto normal, tá? Pegando as duas alcinhas do ponto. Então, carreira 5, 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Na carreira 6, a gente vai começar a dar formato para esse pezinho. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos
4 diminuições e 5 pontos baixos. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, 4 diminuições. Então, 4 diminuições seguidas, a gente precisa pôr muita atenção e cuidado para não deixar essas diminuições com um buraco. Então, a gente vai aqui, ó, pegar as duas alcinhas da frente dos dois próximos pontos, aperta essa alcinha que tá na agulha e faz o seu ponto, a sua diminuição. Cuidado para não pegar o ponto que você acabou de fazer, porque a diminuição fica um pouquinho mais para trás. Próxima, as duas alcinhas, aperta bem a linha que tá na agulha, mais uma diminuição. A terceira, pega as duas alcinhas para diminuição, aperta a linha que tá na agulha, diminuição. E a última, aperta, prontinho. Desse jeito, não fica com aqueles buracos entre as diminuições. Por quê? Porque você apertou, você juntou as diminuições, você não deixou a linha aberta para ela fazer aquele buraco, tá? E agora, os 5 pontos baixos para finalizar. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Na carreira 7, 5 pontos baixos, 2 diminuições e 5 pontos baixos. Então, a gente vai fechar mais um pouquinho aqui, ó, à frente desse pezinho, tá? Então, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu colocar esse fio do anel mágico pra dentro, pra ele parar de me atrapalhar. Agora sim, 2 diminuições, então, pega as duas alcinhas dos pontos, aperta bem a alcinha que tá na agulha, uma diminuição, e a próxima, 1, 2. E finaliza com os últimos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa carreira a gente finalizou com 12 pontos baixos e agora na carreira 8 a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, então 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente vai cortar esse fio, também deixa um pedaço de fio para costura. Puxa ele por dentro do seu ponto para não escapar. Já vou puxar ele aqui, ó, por fora do próximo ponto. E esse pezinho você já pode encher com fibra acrílica. Então, vou pegar aqui um punhado de fibra. Acompanha o formato do pezinho, então joga a fibra aqui pra frente primeiro.
Aqui nessa parte você não precisa encher muito, porque senão ele vai acabar atrapalhando na hora da costura. Então, quando a gente estiver finalizando a nossa costura, a gente termina de encher mais um pouquinho, tá? Então, o nosso pezinho vai ficar assim, e você pode fazer o direito e o esquerdo iguais. No bracinho, a gente vai começar com um anel mágico. E nesse anel mágico, 6 pontos baixos. Então, deixa a primeira golinha mais larguinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o seu anel mágico. E na segunda carreira, 6 aumentos. Então, um aumento em cada um desses pontos de base. Então, no primeiro, 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Finalizamos a segunda carreira com 12 pontos baixos. Fecha o anel mágico direitinho, para ele ficar bem fechadinho. E agora, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 3 a 5, 12 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você já pode virar ele aqui, ó, pro outro lado. Um, 2, 3, 4. Opa, escapou. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar esse fio aqui pra dentro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, finalizei aqui as minhas 3 carreiras de 12 pontos baixos. Agora, a gente vai afinar um pouquinho esse nosso bracinho. Então, na carreira 6, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E mais uma vez. 1, 2,
3, 4 e uma diminuição. A gente finalizou essa carreira com 10 pontos baixos. E agora a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 7, 8 e 9, 10 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Carreira 10, 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. E mais uma vez. 1, 2, 3 e uma diminuição, finalizando a carreira com 8 pontos baixos. E agora 3 carreiras de ponto sobre ponto, então carreiras 11, 12, 13 com 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E mais uma vez. 1, opa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Opa, puxei um fio só. 8.
Aqui, a gente já iria cortar para finalizar e deixar um fio para costura, mas antes a gente vai fechar com pontos baixos para facilitar a nossa costura. Então, primeiro a gente vai colocar fibra acrílica até mais ou menos a metade do bracinho. Não vou colocar até aqui em cima, porque eu quero esse bracinho mais molinho aqui em cima. Então, vou colocar só nessa pontinha aqui de baixo. Então, como tá bem fininho, eu vou utilizar uma pinça para ajudar a encher. Então, pega um pouco de fibra e vai colocando com a ajuda da pinça. Vai empurrando. Até lá no fundo. Empurra bem, não deixa nada nessa parte aqui. Aperta, ó, tá vendo? Tá mais ou menos até aqui, ó. Já tá bem durinho, então já tá ok de fibra. E agora, a gente vai fechar essa abertura aqui com 4 pontos baixos, porque a nossa carreira tá com 8 pontos baixos, a gente vai dobrar ao meio pra fechar. Ai, deixa eu só achar meu ponto aqui. Prontinho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse próximo ponto. E aí, aqui, ó, a gente tem que voltar com essa agulha no último ponto baixo que a gente acabou de fazer. E de dentro pra fora, passar aqui embaixo, ó, do Vzinho, das duas alcinhas do ponto. Então, vai ficar assim, ó, atravessado. O próximo ponto e o último ponto. E a gente vai fechar com um ponto baixo. Então, laça por dentro e fecha com um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Entra no ponto de cá, atravessa a peça e sai no ponto da frente. Laça por dentro e finaliza o ponto baixo. A gente vai fazer isso 4 vezes, então, 3 e 4. E o nosso bracinho vai ficar assim, ó, já fechadinho. Essa abertura fica mais fininha e aí fica um detalhe mais discreto na hora da costura, não fica tão grosseiro o acabamento. A gente vai deixar fio pra costura aqui do mesmo jeito, tá? Então, corta aí o fio, puxa por dentro do ponto e prontinho, tá pronto o nosso bracinho. Você vai fazer os 2 bracinhos exatamente iguais. O rabinho é bem pequenininho, simples. A gente vai fazer um anel mágico. Desenrola aqui. Dentro desse anel, a gente vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o anel. Na segunda carreira, 6 aumentos. Então, no primeiro ponto de base, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos, finalizando a carreira com 12 pontos baixos. Aqui a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, agora nas carreiras 3 e 4, 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode virar o seu amigurumi já pro outro lado. Tá vendo? Ele já começou a fechar, ó. E agora mais uma. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E tá prontinho o nosso rabinho, é só essa meia bolinha. Então, corta o fio, deixa o fio pra costura, puxa por dentro do seu ponto. Pode puxar ele aqui pra fora também, ó, no próximo ponto. Esse fio do anel mágico você pode colocar aqui pra dentro. A gente ainda não vai encher com fibra, porque não vai adiantar, a fibra não vai ficar ali dentro. Então, quando a gente estiver terminando de costurar, a gente coloca um pouquinho de fibra aqui com o auxílio da pinça. Agora que a gente já tem todas as partes do Milo prontas, a gente pode passar para a última etapa, as costuras. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, porque no próximo vídeo a gente vai aprender como juntar todas essas peças. Te espero lá. Tchau!